Pessoal, eu cheguei! Acabei de conectar as 3 plataformas aqui. Daiane, ao vivo, do canal Posso Tocar, para mais uma live. Essa é a nossa 8ª live dessa primeira temporada do Diário Posso Tocar. Sejam muito bem-vindos, todos que estão aqui. Eu estou muito feliz para a gente estar aqui hoje com esse nosso bate-papo, que é tão especial assim. Vocês vão ver. Aqui é um quadro que a gente conversa sobre as nossas dificuldades, as nossas intimidades, as coisas do nosso dia a dia musical, as nossas conquistas, nossos sonhos, nossos desafios, né? E por isso, o tema de hoje é bastante especial. E ele é, Daiane, eu não tenho dinheiro para bancar o estudo da música. Eu escuto muito essa fala e talvez você que está aqui, que entrou, o pessoal que está chegando para acompanhar essa live, sinta essa mesma dor, essa mesma frustração, porque essa frase, toda vez que eu escuto, ela vem cheia de frustração, ela vem cheia de dor. Então, eu decidi que iríamos conversar sobre isso hoje e eu já aviso, desde já, esse vai ser um tema polêmico, tá? E eu, com certeza, eu vou cutucar você que está aí me escutando, especialmente se você tem essa dor também, talvez você se sinta um pouco cutucado e talvez você se sinta polemizado, tá? Então, vai ser bom, porque a minha intenção é fazer a gente sempre refletir aqui. E refletir sobre tudo que acontece, qual é a forma que a gente interpreta o que acontece, qual a forma que a gente lida com as nossas escolhas ou situações que a gente tem que enfrentar no dia a dia. Por que, galera? Por que eu tô falando isso? Porque, às vezes, nós acreditamos que a falta do dinheiro é o responsável pelas nossas limitações, pelo que está acontecendo ou pelo que a gente não pode fazer. Só que o dinheiro, muitas vezes, é desculpa. E é forte. Essa primeira afirmação que eu estou falando já é bem forte, mas o dinheiro, muitas vezes, é desculpa. Por que, Daiane? Por que você está falando isso? Porque é o seguinte, tudo depende do quanto a gente está realmente com vontade de ingressar, de se envolver no universo da música e do quanto ou do que a gente estaria disposto a sacrificar para poder fazer isso. Muitas vezes a gente não enxerga que das adversidades vêm as oportunidades. Muitas vezes a gente não enxerga que o nosso problema é a nossa solução. E essa frase, o seu problema é a sua solução, demorou muito para entender. Quando eu ouvi essa frase, não fez sentido. E eu demorei realmente muito tempo para entender o que significa isso. O seu problema é a sua solução. Então, às vezes a gente coloca na falta de dinheiro uma desculpa, porque a gente não está realmente inclinado a ingressar, a gente não está disposto a mudar comportamento, a gente não está disposto a se sacrificar de alguma forma ou outra para encontrar alternativas para esse problema, porque o problema também é a nossa solução. E a gente às vezes fica esperando a condição ideal. Então, muitas pessoas que me falam, eu perguntei recentemente no canal, o que te trava para você continuar evoluindo na música? E eu tive respostas como essa. A resposta foi, não tenho dinheiro para continuar. E às vezes a gente trava a nossa condução, a nossa evolução, porque a gente espera ter a condição ideal, inclusive a condição financeira ideal. Só que, galera, a condição ideal, ela não existe, não como pronta. Ela nunca vai acontecer de maneira pronta, ela nunca cai no nosso colo. Somos nós que temos que construir isso, inclusive a nossa realidade financeira. Então, eu sei que talvez alguns de vocês que estão me escutando estão falando assim, ela está falando isso porque para ela é fácil. Eu sei que pode estar começando a surgir esse tipo de pensamento, tá? Só que eu quero que você continue aqui comigo e vai se abrindo para escutar. Vai se abrindo, porque a gente tem que ter sempre a ideia de que feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Fazer, guarda isso. O problema é a sua solução e feito é melhor do que perfeito. Fazer com o que a gente pode, ainda que não seja a condição ideal e nem o que a gente sonha, é melhor do que não fazer. É melhor do que ficar estacionado. E a gente precisa ter isso muito claro para a gente não se contentar com a fala, eu não tenho dinheiro, ponto final, eu tenho que aceitar que eu não tenho dinheiro e ponto final. Porque quando a gente faz isso, nós colocamos no dinheiro, na falta do dinheiro, a desculpa para ter uma falta de ação. Eu não vou agir, eu não vou mudar nada porque eu não tenho dinheiro. Então, aí é o problema crucial. Eu levantei aqui 10 frases que a gente costuma falar
falar, ou que a gente costuma ouvir das pessoas quando em relação ao dinheiro. E justamente porque de forma consciente ou não, para sabotar uma ideia, uma vontade de um projeto criativo novo, de se dedicar a um sonho, de se aventurar numa carreira ali que não é bem vista. Então, enfim, toda vez que a gente tem esse envolvimento financeiro para fazer algo novo, essas 10 frases surgem. Ou somos nós que pensamos, ou alguém fala pra gente, ou a gente escuta ali de terceiros. Então vamos lá. Primeira frase é: a gente tem que ver, antes de tudo, se isso aí é lucrativo. Essa é uma frase de quem tem grana, mas tá com o pé atrás se vai colocar a grana ali. Tem que ver se isso aí é lucrativo mesmo. Se vale a pena investir nisso. Como e quantas vezes eu escutei disso de várias pessoas quando eu decidi viver de música. Porque é até um jargão, uma piada entre os próprios músicos, que é aquela tradicional frase, né? Que legal! Você toca piano, você canta, que legal! E você trabalha com o quê? Então, isso é super comum, a gente escuta. Que legal, nossa, você toca violão, você é cantor. E o que você faz da vida? Com o que você trabalha? Porque a visão que a gente tem é que a música ou a nossa profissão tem que trazer algo apenas lucrativo. Tem que trazer retorno financeiro. Lógico que uma profissão tem que fazer a gente colocar o pão dentro de casa, tem que pagar a nossa roupa que a gente vai vestir, pagar a energia elétrica, ok. Só que a música não é, para a maioria das pessoas, uma ferramenta de trabalho, uma questão profissional. E a maioria das pessoas nem buscam isso. Às vezes se descobrem e seguem, mas não é isso. O que a música é para todo mundo é uma fonte de muitos benefícios, e benefícios que não ficam visíveis aos olhos da maioria. Só que são muito importantes da gente reforçar. Eu já fiz uma outra live na semana passada falando do tanto de benefícios que a música traz para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso caráter, para a nossa saúde, para a nossa mente, para a forma como a gente interage socialmente. E vale a pena aqui a gente refletir e revisar alguns deles. Olha só. A música melhora a nossa habilidade de alfabetização, a nossa habilidade, a nossa capacidade de memória, o nosso raciocínio. Ela é uma das atividades que faz a gente usar o cérebro, os dois lados do cérebro simultâneo, então isso aumenta a atividade cerebral, aumenta as funções e as conexões cerebrais, estimula a nossa criatividade e com isso faz com que a gente tenha e consiga enxergar mais facilmente a solução de problemas. Isso se aplica ao nosso dia a dia, a gente consegue solucionar porque somos mais criativos, a música estimula a criatividade, a música cria confiança, a gente tem confiança no quanto nós somos capazes, cria resiliência, a gente sabe, eu falei isso ontem na live, a gente sabe que a resiliência é o segredo para alcançar o sucesso, isso a gente leva para as diversas áreas da vida, áreas profissionais, áreas de relacionamento, a música cria disciplina, cria foco, nos ajuda a estimular isso. E onde nós não precisamos ter disciplina e foco? Quando nós queremos ser produtivos, a disciplina e o foco é extremamente importante. Então, em todas as áreas profissionais, ter o benefício de estar focado, estar disciplinado é essencial. A música traz isso. Ela refina habilidades motoras finas e grossas, ela traz muita coordenação de olho e mão, isso para questões mais específicas, né? Ela aumenta a nossa sensação de conquista, aquilo que tem a ver com a sensação de estar capaz, de saber que você é capaz, mexe com a nossa autoestima, mexe com a nossa mente, reduz níveis de estresse, de ansiedade, inclusive tratamento terapêutico contra a depressão. Eu vou continuar falando aqui, vai ter uma lista enorme. Principalmente você está me ouvindo e falando, nossa, tá bom, tia, é tudo isso? É tudo isso mesmo. Inclusive já há pesquisas que falam da relação dos benefícios da música para diminuir pressão arterial, para entrar no tratamento cardíaco ali, junto com outros remédios manipulados. Enfim, é muita coisa. Ela incentiva a nossa socialização, a nossa capacidade de trabalhar em equipe, ao mesmo tempo de que sabemos que somos capazes de trabalhar de forma sozinha, como nos organizar para ter rendimento de forma independente, sozinho, porque o estudo musical faz isso, né? A gente é sozinho, a gente tem que organizar para conseguir ter uma produtividade. Então, essa primeira fala que a gente tem, que nós devemos, antes de tudo, ver se isso aí é lucrativo, a partir de alguém que tem grana, mas que não sabe se vai querer colocar ali. Essa fala está enxergando apenas o topo da superfície, como se a música fosse apenas para trazer retorno financeiro.
Ele não está enxergando a profundidade do que a música nos traz enquanto uma linguagem, enquanto benefícios para a formação do caráter, para a formação do ser humano. Tá bom? Esse já é um primeiro ponto para a gente pensar. Segunda fala, bom, isso aqui não está no nosso orçamento. Isso aqui não cabe na agora, a gente não tem grana para isso agora. Essa frase ela não é tão derrotista. Ela é uma frase mais consciente, de alguém que está com um planejamento financeiro muito firme, sabe o quanto que pode gastar nisso, naquele outro, e acho isso uma forma muito inteligente de viver, é verdade. A gente tem que ter um controle financeiro, um planejamento financeiro, a gente não pode sair gastando e soltando grana e pedindo um empréstimo e se endividando para correr atrás de um sonho, porque isso pode ser um problema lá na frente. Isso é inteligente, é estratégico. De fato, a gente tem que ter essa organização financeira. Porém, será que não existem outras estratégias que eu posso vir a fazer, então? Se isso não está no meu planejamento de orçamento agora, eu não tenho dinheiro para focar nisso agora, mas eu estou necessitado disso, porque eu preciso desenvolver benefícios ali que a música vai me trazer, que estão me fazendo falta no dia a dia. Eu tenho uma angústia, eu tenho uma vontade de me dedicar, de ingressar mesmo agora, não quero esperar mais 6 meses para fazer isso. Ok, se você está com essa vontade, começa a pesquisar alternativas para conseguir uma renda extra mesmo. Ou então, para que você encontre locais que te possibilitem já ingressar no estudo musical sem que seja pagando de início. Como, por exemplo, cursos que são oferecidos em igrejas. Muitas igrejas oferecem cursos de instrumento musical, muitas, especialmente as igrejas evangélicas, especialmente, isso é admirável. Aqui, na minha região, é muito rico o trabalho musical desenvolvido nas igrejas evangélicas. Em outras religiões, eu não sei exatamente como se desenvolve, eu vejo isso mais forte nas igrejas evangélicas, mas tem igrejas que oferecem isso. Então, existem projetos sociais que oferecem, como o Projeto Guri e outros projetos. Alguns desses projetos estão limitados à questão da idade. Não aceitam adultos depois de, não sei, talvez de 20 e tantos anos, 27, 28, não sei, a partir dos 30 anos, já limita a questão da idade. Mas, às vezes, você pode também procurar por bolsas de estudo. Tem escolas de música, conservatórios públicos e conservatórios particulares. Públicos, não. Público é público, é gratuito, né? Mas escolas particulares que oferecem bolsas de estudo. Então, pode ser uma alternativa para você começar a encontrar, assim. E no que eu falei de renda extra, que começar a pensar que bicos, o que você poderia fazer ali, que você estaria disposto a fazer no seu tempo de descanso em casa, para levantar uma grana extra mesmo. É verdade, assim, o que eu poderia fazer, que outras habilidades que eu tenho, que eu posso fazer, que vai me custar sair da zona de conforto. Eu vou perder tempo de descanso, mas eu tô disposta a sacrificar isso porque eu quero entrar no meio da música. E eu não me contento com aquela fala inicial, eu não tenho dinheiro e ponto final. Então, lembra, feito é melhor que perfeito. Eu não tenho que esperar as condições ideais para fazer. Eu tenho que fazer com o que eu posso, com o que eu tenho na mão. E eu tenho que começar a usar a minha criatividade para dizer que alternativas eu posso encontrar se isso não está no meu orçamento agora. O que eu posso fazer assim? Não dá para ficar se comparando com a realidade dos outros. Porque se a gente fica olhando, né, mas fulano tem dinheiro, é por isso que ele faz, olha lá, ele está fazendo porque ele tem dinheiro, nossa, ele tem um alto salário, é por isso que ele faz. Esse tipo de fala só faz a gente se sentir cada vez pior. Só faz a gente se derrotizar. Não adianta a gente se comparar com a realidade do que o outro tem. Nós temos que enxergar a nossa e ver o que eu posso fazer para mudar. Isso é uma condição, assim. Quando a gente realmente quer alguma coisa, a gente tem que fazer acontecer, tem que batalhar para ir atrás dela. Ok? Tá bom? Então eu vou para a terceira frase, que a gente costuma falar ou escutar. A terceira frase é: quanto que vai custar isso aí? Ou então, quanto que vai custar para comprar um instrumento? É uma frase muito comum. E, de novo, é de alguém que fica com um pouco de dúvida se isso é bom ou não. Investir nisso nesse momento seria bom ou não. É fato. Tem alguns instrumentos musicais que são mais caros que outros. Eu já falei aqui, né, o custo da harpa, que tá lá top de ser super caro. Órgão também, órgão de tubos é caríssimo. Enfim, tem instrumentos super caros. Mas tem instrumentos, por exemplo, um ukulele, que é R$150, R$180. É bem mais acessível.
Então, assim, a gente tem que ver se a sua expectativa é de um instrumento extremamente caro e nesse momento você não pode ter acesso a esse instrumento, como eu quero fazer harpa, eu já falei. Eu tenho ali um guardadinho meu sonho de fazer harpa. E eu não tenho condições nesse momento de comprar uma harpa, isso é um fato. Não tenho agora como, não tenho. Mas por isso eu tô parada, não estou estudando outros instrumentos? Não, eu estou me desenvolvendo e me aprimorando em outros instrumentos de cordas que eu posso. Então você tem que verificar instrumentos que possam ser alternativas para você. E mesmo, por exemplo, quando a gente começa a fazer aula de piano, o piano é caro. Um piano acústico de armário, um de cauda, é caro. É caro. Ponto final. Agora, eu posso começar com instrumentos similares. Eu não preciso não começar porque eu não vou ter grana para comprar um piano. Eu posso comprar um teclado. Eu posso comprar um teclado mesmo. E teclados tem a partir de R$800. Às vezes você compra teclados desses valores, teclados usados, conservados, que dá para você ir. Dani, é o ideal? Você indica isso realmente para que a gente possa se deslanchar na música? Indico. É o ideal para que eu possa ficar virtuosa? Não. Mas é o ideal para que você possa começar. Porque se você não começar, você nunca vai sair do lugar. A gente tem que começar. Então eu indico sim, porque a condição ideal ela só existe na nossa mentalização. A gente mentaliza a condição ideal. E a gente não desanima e não desfoca dela. Só que a gente tem que cair, botar o pé no chão e fazer o que é real. E não se limitar, entendeu? Então, então quer dizer que com o teclado eu vou conseguir desenvolver minha habilidade? Vai chegar um momento que eu vou ficar travado? Vai também. O instrumento similar ele vai te limitar. Mas lá na frente, quando chegar esse momento, você já foi se preparando para esse momento. Você vai se organizando financeiramente. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Ou, já vi casos de pessoas que começam a estudar sax, mas começam com uma flauta doce, porque uma flauta doce custa R$30. Mas eu consigo comprar uma flauta doce? Consegue. Mas Dani, eu quero sax. Eu sei, mas você já começou a educar todo o seu corpo, entender todo o processo da leitura musical, da interpretação musical, do ritmo, do solfejo, com a flauta doce que você conseguia, porque você está com o foco lá na frente, é o que você pode para alcançar o foco lá na frente. Outras alternativas, tem escolas de música, que inclusive nessas escolas que eu falei que você pode conseguir bolsa, que tem instrumentos disponíveis para o estudo. Você tem que pesquisar se na sua escola, se na sua cidade tem essa opção, se ela é uma opção para você ou não. Mas tem escolas que oferecem vários instrumentos lá com salas de estudo que o aluno pode ir lá para estudar. Poxa, Dani, mas eu vou ter que ficar indo na escola diariamente para estudar? É aquilo que eu falei no começo. O quanto você está disponível, o quanto que você está disposto a sacrificar. Então, a falta de dinheiro nunca pode ser uma desculpa para a nossa falta de ação. E por isso que eu comecei falando esse tema é polêmico e a falta de dinheiro, e muitas das vezes é uma desculpa. E é uma desculpa para a gente não agir, não sair da zona de conforto. A gente pode também buscar alternativas como ver quem tem um instrumento parado em casa. Às vezes você conhece pessoas que têm um instrumento que está parado. Como, por exemplo, a minha irmã. Ela tem uma flauta transversal. Ela estudou, na época que era adolescente, ela estudou flauta transversal e ela tem uma flauta transversal parada. Eu já fui e surrupiei a flauta dela. Conversei com ela, pedi, você me empresta sua flauta, eu quero aprender. Não comecei ainda a fazer aula, gente, vou começar. Só que a flauta já tá comigo. Então, assim, pode vir a ser uma alternativa. Você pode encontrar instrumentos de colegas que estão parados e que você consegue conversar com eles. E, lógico, você vai cuidar muito bem do instrumento. Ou você pode, às vezes a pessoa não se sente confortável de emprestar instrumento, né? E eu entendo também. Se ela não se sente confortável, negocia com ela. Se ela não quer fazer uma barganha, se ela não troca por alguma coisa, se ela não vende, se ela não faz uma troca, se ela não quer alugar para você. Tem pessoas que alugam um instrumento para estudar, vocês sabiam disso? Tem isso em cidades. Pessoas que alugam a sala, o piano em casa, porque não está em casa tocando piano e o piano está lá parado. E a pessoa se disponibiliza a alugar para você ir lá estudar. Dani, mas eu não tenho dinheiro para aluguel. Será que não? Será que você não pode fazer uma renda extra para pagar aquela hora de estudo no seu instrumento? Vamos pensando, tá? E tem mais uma alternativa. Tem pessoas que, por incrível que pareça, têm uma força de vontade, uma garra tão grande e não aceitam e não assumem a desculpa como uma desculpa, a desculpa do dinheiro, de não ter dinheiro, como uma falta de ação, que decidem construir o próprio instrumento. É verdade. Eu tenho um colega que tocava comigo na igreja que queria tocar muito bateria. Ele sempre teve o sonho de tocar bateria. Ele queria tocar bateria, mas ele não tinha condições naquele momento de pagar um curso de bateria. E o que ele fez?
ele construiu um carrom. Ele construiu um carrom buscou na internet como construía, ele construiu a caixa dele de madeira do jeito que ele podia, com o melhor material que ele tinha, e ele aprendeu a tocar carrom na internet. Ele levava esse carrom para cima e para baixo. Depois, nós conseguimos bolsas para ele, começou a fazer aula de bateria na escola de música aqui da minha cidade. Então foi muito legal, assim, ele não se limitou, ele construiu o próprio instrumento. E quantas reportagens eu encontrei falando de pessoas que constroem os próprios instrumentos com questão de reciclagem, instrumentos reciclados, para fazer um trabalho, não é para fazer aquela bugiganga, aquela musiquinha de escola, aquele trabalho na escola para apresentar para o Dia das Mães ou no Dia dos Pais, aquele tipo de trabalho de música que é só para festividade, que não é para trabalhar a linguagem musical. Não, não. Tem gente que constrói isso num projeto sério de educação musical, por exemplo. Eu separei um aqui para vocês, ó. Eu encontrei uma reportagem que foi postada em 2013, ó, 7 anos atrás, hein? No portal do G1. E o título da reportagem é o seguinte, eu vou ler para vocês. Alunos de escolas públicas vão fazer música com instrumentos recicláveis. E o projeto chama Reciclar é Show. Esse é o projeto, vocês podem pesquisar no Google o nome desse projeto que aconteceu. Ele atendeu 4.000 crianças em 101 escolas. Agora, vocês não sabem, eu preciso ler isso para vocês. Olha só, eu vou ler, tá? Se vocês me permitirem, como é que foi esse projeto. Um grupo campeão vai se apresentar, vai ser regido pelo maestro João Carlos Martins. Olha como que vai ser esse. Isso estava envolvendo o João Carlos Martins. Com imaginação e talento, tubos de PVC viram uma harpa, caixas de madeiras revestidas com fita adesiva fazem um som de um instrumento de percussão. Pedaços de bambu, vassoura, latas e uma colher se transformam em um afinado violino. A gente ouve isso e fala, hã? Tem uma ciência, se eu posso dizer dessa forma, tem um conhecimento aí de luthieria por trás para produzir. Tinha pessoas sérias trabalhando por isso. Todo ruído é um som importante para compor a orquestra, onde os músicos são crianças de escolas públicas e os instrumentos são feitos 100% de material reciclável. 4.000 alunos do ensino fundamental de 101 escolas públicas do Brasil vão participar desse projeto que é chamado Reciclar é Show e prevê ensinar música e a importância da reciclagem ao mesmo tempo. Entre maio e agosto, isso de 2013, os estudantes vão atuar em oficinas para compreender para aprender a como confeccionar e manusear esses instrumentos, além de ter noções básicas de regência, de arranjo e de leitura musical. Além dessas atividades, os alunos participantes do programa também serão incentivados a arrecadar embalagens laminadas, enfim, para trabalhar essa questão da consciência e da importância da reciclagem. E toda essa matéria-prima será utilizada na produção de cerca de 40.000 flautas. Agora pensa, é um projeto sério que foi desenvolvido, estava envolvido com o João Carlos Martins, você pode pesquisar sobre esse projeto. Então, ai Daiane, eu não quero isso pra mim. Tá, você não quer isso pra você? Então você quer o quê? Encontra alternativas. Eu tô aqui cutucando você hoje, tá bom? É você que fala isso, você que sente essa dor. E também encontrei uma outra reportagem, gente, de um menino, um adolescente, que tem, quantos anos ele tem? 16 anos. Também estava postada lá no portal G1. Que ele fabricou instrumentos. Ele começou, a história dele com a música foi que ele entrou no projeto Guri, e depois ele estava fazendo um curso, acho que se eu não me engano, no SESC, lá na reportagem está toda certinha. E ele aprendeu, ele se aproximou dessa questão da luthieria, de como começar a fabricar materiais. E aí ele viu uma oportunidade de criar violinos e violas de arco. Ele não está só criando um tambor ou um chocalho, que é uma coisa que a gente imagina que é mais fácil de produzir de forma reciclável. Não! Ele tem 16 anos, na época, né? Essa reportagem era de 2015. Ele tinha 16 anos, hoje ele tem 21. E ele estava produzindo, Gabriel Bessa, produzindo esses materiais que ele doou, que ele entregou para o maestro João Carlos Martins, né? Bacana, tá vendo? Bacana. E olha, latas de tinta, metal usado, madeira de demolição, garfos velhos e cano usado de PVC podem parecer entulho, mas não na mão desse adolescente. Eu tenho o link dessas reportagens, se vocês quiserem ver, para começar a buscar essas matérias e querer se interessar, porque como é que você pode fazer isso na sua realidade? Me escreve, deixa aí nos comentários, eu posto o link para você, tá bom? Então eu quis compartilhar aqui porque é pra gente ver que nós não precisamos ficar acomodados, não devemos, tá bom? E olha, eu postei um vídeo faz um tempo no nosso canal chamado Roda de Conversa, onde eu entrevistei uma professora peruana que vem constantemente no Brasil dar os cursos de capacitação Suzuki para piano.
Então eu tava lá no curso de capacitação com ela, no começo desse ano, se eu não me engano foi, não sei, acho que janeiro ou fevereiro, não tenho recordação exata, mas foi nesse ano, quando ela estava aqui no Brasil. E aí eu tive um bate-papo com ela e postei no canal uma entrevista e perguntei pra ela como que ela conheceu a metodologia Suzuki, como que foi esse despertar dela, essa relação. E você sabe como é que ela contou que ela conheceu, gente? Ela disse que ouviu falar de uma professora numa determinada cidade lá no Peru que desenvolvia um trabalho com uma professora de piano, que desenvolvia um trabalho muito sério e assim, incrível, com crianças de uma comunidade muito carente, onde nenhuma dessas crianças tinha piano em casa para estudar. Só tinha um piano para ela dar aula no projeto e nenhuma criança tinha piano em casa, não tinha como ter piano em casa. E aí, incrivelmente, todas as crianças tocavam musicalmente lindas. Era um trabalho musical muito rico, muito lindas. E aí a Flor ouviu falar e foi até, quis ver, né? Também foi lá ver, né? E ela chegou lá e pasme, a professora ainda nem conseguia tocar com as duas mãos juntas. Era uma professora que só conseguia fazer a mão direita e a mão esquerda. E ela só ensinava isso. E as crianças conseguiram em casa estudar, sabe como? Ela produziu para as crianças um piano de papel. Ela fazia as medidas certinhas e produzia em casa piano de papelão, assim, para as crianças poderem treinar em casa toda essa coordenação, ainda que elas não ouviam, elas treinavam toda a coordenação que a professora ensinava de mãos separadas na aula. E parece história de charlatão, né? E as crianças tocavam, e as crianças se apresentavam, e vocês podem ver esse vídeo, tá lá no na nossa playlist da Roda de Conversa. É chocante, a gente se choca assim com isso. Então, a gente tem que ter a necessidade, o mundo está colocando pra gente a necessidade de se reinventar diariamente. A gente tem que se reinventar, porque a condição ideal, ela não existe, gente, já falei. A gente tem que fazer o que é possível com o que a gente tem. Então, sabe, isso me lembra uma história que eu ouvi uma vez de um cachorrinho que estava chorando sentado no portão em cima de uma tábua de pregos. Ele estava lá chorando, ele estava sentadinho do lado de dentro do quintal, assim, em cima de uma tábua de pregos, chorando, e fazendo, né, aquele choro sentido. E aí, as pessoas viam aquele cachorro sentado e falavam, gente, mas o que está acontecendo com esse cachorrinho aqui? Por que ele não levanta? Sai daí, cachorro. E o cachorro sentado na tábua de pregos, e chorando, e chorando. E daí, resolveram chamar o dono dele e falar, viu, você não tá vendo o que tá acontecendo aqui? Esse cachorro aqui se torturando? Por que tá chorando aqui? Tira essa tábua de pregos. Sabe o que o dono falou? É porque esses pregos não estão machucando o suficiente. Ele não tá sentindo a dor necessária, a dor profunda realmente. Porque a hora que incomodar pra valer, ele vai levantar e vai sair. Ele não tá amarrado, ele que tá sentado aí. Então, às vezes, a gente precisa ser muito chacoalhado pra gente poder reagir. Não aceitar a condição e reagir, se reinventar, tá bom? Às vezes o incômodo não tá tão forte. E olha, se você tá tendo vontade de me esganar ou de me xingar, tudo bem. Eu falei que esse tema é polêmico, tá? No começo do vídeo. E eu vou continuar. Quarta frase. Vale a pena investir nisso? Mas vale a pena investir nisso? Geralmente as pessoas que falam isso é que realmente não têm um conhecimento de que a música é uma oportunidade para o nosso crescimento pessoal. Quem tem essa lei e já fala essa frase, mas vale a pena investir nisso, ela não acredita de que o quanto a música alimenta o nosso caráter e a nossa formação. Ela tem uma visão de quem trabalha para pagar as contas, de quem quer um retorno concreto, algo palpável, algo que você vê. Porque quando você investe em algo que você tem um retorno concreto, você sabe que isso vai fazer você colher X coisas concretas que se pegam, elas não pensam nisso. Mas geralmente quem emite essa frase não tem a consciência ainda dos benefícios invisíveis da música e do quanto a gente se forma e se beneficia enquanto ser humano. Isso é um fato, assim, por exemplo, meu pai, isso é vou compartilhar com vocês uma história minha. O meu pai, quando eu fui casar, casamento, né? Casamento gasta, pelo amor de Deus, quem casou sabe. Enfim, e aí ele virou pra mim, que vivo de música, que a música é o que eu faço, virou pra mim e falou assim, mas por que você vai gastar com música ao vivo pro casamento, pra cerimônia e pra festa? Pra quê? Pra que colocar grana nisso? Pra que gastar dinheiro com isso? E aí eu virei e falei assim, hã? E eu entendo que ele não sabia, ele falou que era dinheiro jogado fora.
Ele, assim como outras pessoas, ele não tem a dimensão do que a música significa além do retorno financeiro. Ele não tem, e eu não julgo, eu não tô aqui para julgar. Imagina, eu vou julgar meu pai? Se eu não julgo meu pai, não vou julgar ninguém. E é a realidade que ele tem. Ele sempre precisou trabalhar muito para comprar as coisas. Veio de uma dificuldade financeira muito grande, veio de uma família muito pobre. E eu acompanhei tudo isso, e eu não posso julgar. Ele não teve a oportunidade de ver na música os benefícios que a música traz. Ele teve, por minha muita insistência, ele teve o amor de me permitir e me deu condições de estudar quando eu era criança já. E eu sou muito grata a isso. Só que ele não consegue ter a visão dos benefícios sutis. Infelizmente ele não consegue, mas tudo bem. Então eu simplesmente deixei passar isso. Isso faz parte de quem tem um mindset fixo. De quem acredita que a gente nasce para isso ou não. Então se eu não nasci para isso, meus filhos também não nasceram. A gente nasceu para outra realidade, a gente tem que trabalhar, acabou. Não vale a pena ficar investindo nisso agora. Entende? Então essas pessoas geralmente elas não estão acostumadas a investir no próprio bem-estar, a investir na sua saúde emocional, elas não estão acostumadas a ver realmente a importância de ter um hobby, do quanto isso alivia e dá condições de seguir o dia a dia. São pessoas que não arriscam, não tiveram oportunidade para fazer isso na vida. Tá bom? Quinta frase. Não cansa, hein? São 10, eu vou correr. Vai, tia. Quinta frase. Isso vai custar muito. Isso vai custar muito. É uma frase de quem sempre está enxergando o copo meio vazio, né? Porque quando a gente pega um copo de água e enche ele na metade, tem quem olha para esse copo e fala, nossa, já tá cheio na metade. E tem quem olha e fala assim, nossa, mas tá faltando metade ainda. Então, é quem está enxergando sempre a metade que está faltando. Porque o que vai custar muito, né? O que é muito? O que é esse muito? É relativo. Quando a gente vai julgar se algo é muito ou não, depende de qual é a nossa intenção naquilo. Porque se a gente vai fazer também alguma coisa, porque nossos amigos estão fazendo, tem uma onda agora, todo mundo falando que é da música, então eu vou fazer o que tá todo mundo falando. Se você está indo numa onda de impulso, tô indo por impulso, assim, e não tô consciente, se aquilo realmente não é importante para mim, se eu não tô consciente do que eu vou angariar de benefícios, pode ser que para você pagar R$100 por mês para fazer aula, seja muito caro. Mas para outros que têm essa consciência, pagar R$100 por aula não é caro. Então, isso vai custar muito, é bem relativo, depende do quanto você está envolvido aí com a sua intenção disso, entendeu? E eu sempre digo assim, o que custa mais para a gente pensar? O que realmente vai custar mais? Um curso de música ou um tratamento aí para você vir a saber lidar ou a sair da depressão? O que custa mais, de verdade? Custa de tempo, de coração ali nisso, de desgaste emocional, é você investir na música para ter esse alicerce terapêutico ou depois que a sua vida já tá... E o que vai custar mais, entendeu? A gente tem que, não pode ir levando a vida, deixando a vida me levar, como a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não pode ser assim. A gente tem que estar refletindo sobre como a gente está conduzindo a nossa vida. É importante, tá? Música é educação. E como educação é um investimento em si, é investimento em nós mesmos. Se tem uma coisa que ninguém pode roubar da gente, podem roubar tudo. A gente pode ser assaltado, podem levar tudo que a gente tem. Essa é a realidade, né? Hoje em dia a gente corre esse perigo. Mas se tem uma coisa que ninguém rouba de nós, é o que nós temos aqui dentro e aqui dentro. O investimento que você faz em você, aqui e aqui, isso ninguém rouba. Isso é pra você, isso você leva pro resto da vida, isso é seu. Isso você vai morrer com isso. Inclusive você morre com isso, não fica aqui. O restante tudo fica. Então a gente tem que ver isso também. O quanto as artes, a educação artística, né, sensibiliza o nosso olhar para a vida. Tá? Sexta frase. Vai ser necessário fazer um plano aí, um plano de investimento especial, porque... De onde eu vou tirar esse dinheiro? De onde eu vou tirar? Foi o que eu falei no começo. Pesquisa alternativas de renda extra. Se a gente não tem esse orçamento agora, não é para a gente sair se endividando, mas é para a gente ter alternativas de renda extras. Por exemplo, eu já vi gente vendendo rifa para poder bancar um curso que quer fazer. Lançou uma rifa e vende rifa. Tem gente que faz vaquinha online para ter, não sei se vocês já viram aquelas vaquinhas online para ter apoio, para ter incentivo, para conseguir
bancar tanto a produção de um CD, quanto para poder bancar a compra de um instrumento. Eu já vi muito isso. E as pessoas ajudam, viu? Se a sua causa é sincera, se ela é honesta, se ela é íntegra, se a sua história é verdadeira, se você tem um posicionamento verdadeiro, que não está querendo enganar as pessoas, se você realmente precisa de ajuda em determinado momento, a sua sinceridade toca, as pessoas ajudam. E eu já vi gente também fazendo artesanato, vendendo artesanato em hora extra para conseguir ter grana, aquilo que eu falei, grana, alternativas de renda extra. A gente precisa ter uma visão empreendedora, assim, para conseguir coordenar tudo isso e otimizar. É aquela necessidade de se reinventar. É fácil ficar fazendo isso? Não, não é fácil. É possível? É possível. É fácil? Não, não é fácil. Mas se a gente quer ter resultados acima da média, a gente tem que ter comportamentos acima da média. Então, assim, sem reclamar, mantendo o bom ânimo, vamos embora. Vamos fazer o que é possível, vamos sair da zona de conforto. Ok? 7ª frase, aquela que é o título da nossa live. Eu não tenho dinheiro, ponto final. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Bom, dinheiro é prioridade. É para onde a gente está priorizando. O dinheiro a gente tem, mas a gente prioriza. E olha, eu não quero julgar aqui. Não quero julgar mesmo, mas eu vou falar uma frase de algo que eu vivenciei. Tem muitas pessoas que me dizem, eu não tenho dinheiro, mas elas têm um compromisso inabalável de estarem diariamente comprando e consumindo um maço de cigarro. E por quê? Porque para elas, esse investimento no maço de cigarro diário, que faz que mensalmente ela gaste uns R$300, é uma condição que ela não abre mão, porque ela interpreta que nesse momento ela não consegue viver sem isso. Ok? Tem outras pessoas que acham isso inconcebível. Falam, como que pode? Então, eu quero mostrar que dinheiro é questão de prioridade. A gente prioriza. E a gente tem que ficar pensando sempre o que eu estou priorizando. Porque nada vai cair do céu. Isso é um fato. Ninguém vai trazer nada na nossa porta. A gente vai ter que criar alternativas, tá? E às vezes, a gente tem que enxergar pontos cegos que a gente não está vendo. Por exemplo, cursos online, às vezes podem trazer mais custo-benefício pra gente do que tentar pagar um curso com uma aula particular ou numa escola. Por quê? Além da questão dos valores mesmo, que podem vir a ser mais acessíveis, a gente não tem custos extras como deslocamento, transporte, comida, o tempo que você leva para chegar naquela escola. Você faz a aula dentro de casa, com a roupa que você tá, de pijama, de cueca, do jeito que você tá, com o cabelo assim, não tem problema. Você não tem esses custos extras. Então, o custo-benefício dos cursos online pode vir a ser bom. E comprar instrumentos usados, comprar instrumentos que estão ali de segunda mão. Hoje em dia é muito raro a gente comprar instrumento zero. Mas a gente compra o que é possível, que está bem conservado, pode ser uma alternativa, entendeu? E a gente tem que pesquisar. É sempre pesquisar, é nunca se acomodar. E assim, também tem outra coisa, a gente quer comprar os melhores instrumentos possíveis, mas as marcas melhores, as marcas profissionais são mais caras. E por que a gente precisa comprar uma marca top profissional agora, se a gente está começando? Por que uma marca estudantil de uma linha de entrada não pode ser suficiente? E, ó, um instrumento top na mão de alguém que não faz nada, que não estuda, não vira nada. Foi dinheiro jogado fora. Então, assim, um instrumento, ele tem que ser uma via de acesso para a música. Se você não tem dinheiro mesmo, você fala, não, Dani, você não tá entendendo, eu não tenho dinheiro. E eu não tenho como fazer renda extra, eu não estou conseguindo ver nenhuma alternativa. Então, você já pensou em procurar corais na sua cidade? Tem coral para tudo quanto é canto, dependendo da cidade. E é gratuito. Bandas marciais, fanfarras, são locais que você pode também ter acesso à educação musical, pode interagir melhor, pode aumentar o seu círculo social, pode colher todos os benefícios do estudo que a música traz, sem pagar. Mas eu queria tocar guitarra, Dani. Eu não quero ficar cantando, nem ficar na banda marcial, tocando na fanfarra. Enquanto a gente não aceita uma situação e não tem a postura de fazer dessa situação que você está uma reviravolta, de não sofrer, de não causar uma frustração, porque as pessoas às vezes não aceitam, não assumem essa situação que eu estou agora, eu não assumo, eu não acredito, eu não aceito isso pra mim, e fazem disso uma dor a mais. Enquanto você não aceitar a situação agora e não lidar com o que é possível, realmente você vai ter uma dor a mais. Vai aumentar a forma da dor e isso às vezes vai roubar a sua vontade de continuar vivendo.
É por isso que muitas pessoas acordam todo dia e falam, ah, mais um dia. Porque não estão sentindo o prazer de viver, porque às vezes não aceitam a realidade, não conseguem ter força para mudar a realidade, para buscar, para sair da zona de conforto, e não aceitam alternativas extras. Então, enquanto a gente não aceitar a nossa realidade, não encarar, não colocar ela dentro das circunstâncias que a gente tem, não abraçar e enfrentar o que é possível, porque aceitar não é covardia, sabe? Aceitar não é ficar covarde e ficar acomodado, não. Aceitar é ter coragem para admitir que a gente está no lugar que a gente não gosta, mas a gente vai fazer o que é possível agora. Pra gente ter vontade de viver, para continuar, para ter o prazer da vida, né? 8ª frase. Tô chegando no fim. É necessário, então, fazer uma parceria, galera. Não tenho dinheiro agora. Isso me faz remeter às pessoas que buscam por patrocinadores. Os patrocínios funcionam. Só que não no começo de carreira, né? Não para quem tá começando. Como é que a gente vai conseguir um patrocínio no começo? Isso também lembra os antigos mecenatos. Eu não sei se você já ouviu falar dos mecenas. Na época do Renascimento, houve muito isso. O que eram os mecenas? Eram as pessoas ricas da época, eram comerciantes, eram príncipes, eram reis, eram comerciantes não, porque no Renascimento não tinha comércio. Mas, assim, eram as pessoas abastadas da época que patrocinavam, que bancavam os artistas, financiavam eles, davam dinheiro para que eles pudessem só viver daquela arte, produzir. Então, isso, além de incentivar o florescimento artístico, ainda dava uma certa proteção política para esses, porque eles eram os mecenas dos artistas. Então, aqueles artistas, eles estavam protegidos por seus mecenas. E isso, a gente sonha em ter isso, né? Só que hoje em dia... Galera, ninguém vai trazer nada na nossa porta. Quantos você conhece que tem um mecenas aí que está bancando o seu estudo musical? Às vezes, os adolescentes, eles precisam dos pais. Os pais são os mecenas, os que bancam o estudo musical, porque ainda não tem como trabalhar. Mas será que não tem mesmo como trabalhar? Se seu pai não quer bancar, se você é um jovem que está me escutando, seu pai não incentiva mesmo, não quer bancar isso. Será que você não tem como encontrar uma renda extra, uma forma de trabalho paralelo? Quantos youtubers a gente conhece que são adolescentes? Ganhando uma grana. Tem condições, a gente tem que usar a nossa criatividade, tá bom? É muito importante isso. Eu tô vendo aqui que meu marido quer fazer uma pontuação. Vamos lá. Lembrando essa coisa dos mecenas, tem também uma outra linha que é aqueles patrocinadores que eles compram um instrumento confiando na sua evolução. E aí, tipo, o instrumento é deles, mas você que vai usar ele até você se profissionalizar e se tornar um famoso, porque o instrumento ganha valor. E a pessoa, esse foi o instrumento do fulano de tal, que hoje é tal pessoa... Entendi, tem isso, que legal. Que são depois viram os endorsers, né? De tal marca, de tal e tal marca. Tem isso, que legal, verdade. Eu não sabia que tem esses olheiros, assim, pra música também, como tem no futebol. Mas assim, a gente pode contar no dedo quem tem acesso a eles, né? Então, vamos fazer o que é possível na nossa realidade, gente. 9ª frase, tá chegando no fim, gente. 9ª frase. A gente não pode gastar dinheiro com isso sem ter uma certeza de retorno. É o mesmo tipo de frase, né? Os benefícios da música, eles não são visíveis, eles não são concretos, só que eles são vitalícios. É pro resto da vida. O que a gente adquire de habilidades extra no nosso caráter, no nosso cérebro, isso é pro resto da vida, gente. Então, é tudo que eu já falei antes. Assim, a gente tem que se reinventar, porque isso é uma lei natural da vida, né? Como Darwin falou, sobrevivem aqueles que estão mais aptos às mudanças. A quarentena tá aí, né? O mundo já mudou. Quantas pessoas fazendo um monte de coisa online em casa, trabalho online, as compras online estão crescendo, enfim, as escolas estão dando aula online. Quando a gente ia imaginar que o ensino das crianças ia ficar online? A gente nunca imaginou. Isso é uma necessidade de adaptação. O mundo está mudando. Das adversidades vem as oportunidades. A gente também tem que ter esse desespero, essa fome por querer mudar a nossa realidade. E é uma lei de sobrevivência. E a última frase. Você tem dinheiro sobrando para isso? Olha, eu responderia essa pergunta assim: você é milionário? Porque quem tem dinheiro sobrando é milionário. Eles têm dinheiro sobrando, é verdade. É verdade, quem é rico tem dinheiro sobrando. Mas se
você não é milionário, você não tem dinheiro sobrando. Agora, olha ao seu redor, as pessoas que você conhece, que toca, que faz música, que vive de música, que aprendeu, que toca na igreja, que toca ali na banda, eles são milionários? Tem alguém milionário no seu redor? Quantas pessoas milionárias você conhece? Ah, então como é que eles conseguiram fazer? Conseguiram fazer. Conseguiram da melhor forma como tinham. Alguns tiveram apoio e incentivo dos pais, alguns tinham um emprego melhor que forneciam o dinheiro para pagar, alguns tinham uma poupança para investir. Alguns não. Alguns fizeram tudo isso que eu falei de outras alternativas aqui. Alguns começaram através de coral, ensino na igreja, conseguiram financiar um instrumento e foram comprando, foram pagando do jeito que era possível. Milionário a gente conta na ponta do dedo, gente. Então, é fácil a gente ter essa rotina de ficar trabalhando para pagar o estudo? Não é fácil. Quando nós vamos viver de música, o que a gente tem que fazer é isso, assim. Vamos trabalhar muito tempo para pagar o nosso estudo. É fácil? Não, não é fácil. Só que isso volta na pergunta inicial. Quanto que a gente está disposto a sacrificar para se envolver com esse estudo musical, tá bom? Então, se você tem uma angústia que você quer fazer música, mas você não tem dinheiro, isso não pode ser uma desculpa para falta de ação, tá? Se você não pode investir de forma alguma agora, no momento, para comprar um instrumento, para pagar a aula, você já pensou o quanto o estudo do solfejo pode ser benéfico para você? Se você não tem dinheiro para comprar um instrumento, como que eu estudo música se você não tem instrumento? O solfejo musical é extremamente benéfico. Como assim solfejo, Dani? Solfejar é educar o corpo, educar a voz para compreender todas as relações musicais. Então, quando a gente começa a fazer isso de uma forma intensa, de estudando cada vez mais, a gente educa o corpo para conseguir se expressar com todos os elementos musicais que futuramente ele vai expressar através do instrumento. Então, o estudo do solfejo, da percepção, é extremamente benéfica para o nosso corpo. Se você não tem dinheiro para comprar instrumento, pensa nisso, em meios de você conseguir ter acesso a esse estudo de solfejo, que prepara todo o seu corpo, forma toda uma base musical, que depois você só transfere para o instrumento também, tá? Então, enfim, a falta de dinheiro não pode ser desculpa para falta de ação. Eu já vi caras que relatam que vão tocar na rua. Você já viu essas pessoas que tocam na rua? No interior não é muito comum, mas na capital, nas capitais é bem comum. Pessoas que vão tocar nas ruas. E por que elas vão tocar nas ruas, Dani? Porque elas descobriram que fazer isso é uma forma de ganhar grana. É um duplo benefício. Porque ela ganha uma grana extra e porque ela está estudando num lugar onde ela não poderia. Ela não tem como estudar em casa, ela vai estudar na rua. As pessoas não percebem que ela está estudando, porque as pessoas muito pouco ficam ali paradas escutando para valer, escutam um tempinho e depois vão andando. E aí a pessoa, quem está ali estudando na rua, se coloca com cara a tapa mesmo, se expõe ao risco do erro, das pessoas verem que ela está errando, mas tudo bem, ela sabe que aquilo não vai prejudicar a imagem dela, porque a pessoa vai sair, ela vai seguir a vida dela, e mesmo que depois ela volte e escute a pessoa que ficou ali 1 hora tocando a mesma música, ela vai achar que é porque ela estava repetindo o repertório. Então, olha que sacada, que pessoa inteligente. Quando eu escutei isso, eu falei, é uma pessoa que realmente usou muito a criatividade. Então, vamos fazer o que melhor que a gente pode, quando a gente tem, vamos usar a nossa criatividade. Então é isso. Esse é o bate-papo de hoje, que foi gigante, mas que era importante, tá? Eu vou passar agora para os nossos comentários. E eu acredito que o Insta vai cair logo, logo, porque a nossa live foi grande. Então eu já vou começar com os comentários do Insta, tá? Antes que corte aqui. Vamos ver o que a galera... Foi uma galera que chegou aqui. Olá para todo mundo que chegou, gente. Olá, olá, olá. Deixa eu ver. Cheguei. Boa tarde. Um monte de gente. Olá, gente. Que alegria tê-los aqui, viu? A Nayara falou, é mesmo. Aprendi a tocar na minha igreja e foi gratuito. Aí, Nayara. Tem? É isso aí. O que mais? Olá, um monte de gente falando oi. Boa tarde, Joel. É isso aí. Comentário aqui só foi da Nayara mesmo, corroborando essa questão do projeto na igreja. Funciona. Vamos passar para os outros canais, vamos ver o que o pessoal tá falando, se tá inquieto, se tá angustiado. Vamos ver. Bom, o Ismael, ele deu uma sugestão, pedindo pra gente rever o horário da live, né, jogar umas 6 horas, porque o pessoal tá muito no trabalho. A gente vai dar uma analisada, viu, Ismael? Ele respondeu por mim, viu, Ismael? Tá bom, né? Audrey. Boa tarde, eu passei por tudo isso. Depois que saí da fanfarra, troquei uma bicicleta que mais amava em uma guitarra. Tá vendo? Olha, tem um aluno,
Ele tem mais de 70 anos e eu gosto muito dele. E ele me contou que o primeiro instrumento dele, o violão, sabe o que ele fez? Ele trocou com uma vaca. Ele, no alto da dificuldade dele lá, ele morava no sítio, na roça, tendo que trabalhar, um trabalho braçal, difícil, e amando a música, e querendo muito a música. O que ele conseguiu encontrar alternativas foi alguém que aceitou trocar um violão por uma vaca. E ele trocou. E você pensa que não fez falta a vaca para ele? Fazia falta. Era a fonte de leite. E ele trocou pela vaca. Então a gente ri quando a gente escuta, mas isso mostra o tamanho, o quanto que ele queria, né? E ele aprendeu aquele violão como? Sozinho, por garra, por querer descobrir a sonoridade. 70 anos ele tem. O João Filho e o Dondinho, entrei no final da live, tem uma pergunta: quais métodos a senhora recomenda para estudar em casa? Tem alguns sites que deixam baixar Bona, Pozzoli, Gramani, Hanon, por exemplo. Todos esses são muito bem-vindos. Como é o nome dele, Dondinho? Dondinho. Todos esses são muito bem-vindos, Dondinho. Mas o essencial é que você tenha uma orientação de como estudar. Você precisa procurar auxílio. Porque o método por si só, muitos deles não são autoinstrutivos. A gente abre o livro e não sabe o que fazer. Então a gente precisa ter uma referência. O método ele dá suporte, mas a gente precisa ter um trilhar, sabe como que eu vou conduzir isso? Então sozinho é um pouco difícil. É um pouco difícil, tá? É perigoso, especialmente quando a gente está falando de desenvolvimento de percepção, de solfejo. Todos esses métodos que você falou é disso, é de percepção, é de solfejo. Então busca muitas referências, tem que buscar referências de como fazer isso. Você precisa ser guiado, precisa de um passo a passo. Porque senão você pode estar dando murro em ponta de faca, não conseguir ter resultado, tá? Bom, o Aldrin, hoje, graças a Deus, tenho bons equipamentos, mas estou aprendendo ainda mesmo depois de anos. Mesmo diante a correria e por ter todas as portas de estudo fechadas, pois todo lugar que ia começar algo acontecia. O professor mudava de estado, a escola que estava mudando de lugar e por aí em diante. Mas sempre buscando e observando tudo aquilo que posso aprender dentro da minha realidade. Isso aí. Pensamento positivo, se adaptando constantemente. É isso aí, esse é o segredo, gente. É isso aí. Muito bem, Aldo. E por fim, a Jane Oliveira. Eu comprei um teclado usado e tive que arrumar um emprego. Aí, Jane, parabéns. Você é um exemplo do que não é difícil, do que não é fácil conseguir, é difícil, mas corre atrás. Você é um exemplo disso. Já dizem, aquele ditado popular, né? Deus ajuda quem cedo labuta. Por que isso? Porque a gente tem que fazer acontecer. É isso. É isso aí mesmo, gente. Essa é a essência. Essa é a essência. Mais alguma coisa? Só? Então, muito bom. Galera, esse assunto é importante, é especial. É um assunto pra gente cuidar com muito carinho. Tá bom? Esse assunto também é para nos impactar, para nos fazer tomar ação, tá? Quem não pode estar aqui assistindo ao vivo, não se preocupe, porque essas lives estão sempre reprisadas, a gente reposta elas depois, tá bom? Fica aí por 24 horas nos stories e depois a gente reposta no canal, tá bom? Daqui a alguns dias ela vem pro canal repostada. Quem tá ao vivo tem a oportunidade de conversar comigo, de fazer algum comentário, de ter alguma dúvida atendida. Então, eu agradeço a todos que estão aqui, estão curtindo. E amanhã temos mais! A gente volta amanhã para um próximo bate-papo, tá bom? Estou gostando muito de estar aqui com vocês. Obrigada, viu? E até amanhã! Tchau, tchau, turma!